Tem uma história do moço da igreja que você conhece, o Girundi, o Leonardo Girundi, que é advogado. Aí eu lembrei do que você disse, ele foi criado numa família que o irmão mais velho era médico. E tudo cooperou para ele ser médico. E ele era fera nas matérias todas, ele dava cursinho para vestibular, as pessoas passavam e ele não. E aí ele foi questionar Deus, aí Deus falou, eu quero você advogando. Ele largou a mão de ser medicina para ser advogado e hoje é um ótimo advogado. E hoje ele encontra, você vê que ele tem satisfação. Tem satisfação, né? ele é realizado. E porque como ele ouviu que é Deus. difícil, né? E ele ouviu Deus. E como é difícil esse momento, porque assim, existe todo um determinismo. Aí a expectativa e como que é difícil você sair dessa forma. Né, que de uma certa forma te imprime. Então, assim, tudo estava preparado para que ele fosse médico. Isso. Né? Então, quer dizer, ele teve que ter um trabalho interno muito grande com ele mesmo, com Deus abrir mão, experiência com Deus, para dar teve, conta aqui, de fazer essa escolha. Aqui é tão interessante que o João Lúcio Tanuri, né, o João, um abração para você, meu caro. Ele coloca aqui, ele diz assim, ei Serginho, o sucesso no vestibular não é resultado de um período curto, mas de toda a vida escolar. Exatamente. É o que determinou isso aí, né? Exatamente. Eu quero fazer uma pergunta, então, aos nossos queridos. Como o João colocou, falando do ciclo todo da vida aí, como que esse êxito vem? Aí pela escolha, né, do curso, né, que vai ser feito, e ele diz que o êxito está no resultado de todo o tempo. Preparamos hoje o vestibular, nós nos preparamos só ali no terceiro ano, Júnior? A questão, muitas vezes o aluno ele acha que o terceiro ano que é o ano de estudar para o vestibular, né? Então lá no Colégio Batista nós temos a preocupação e a responsabilidade de vir preparando o aluno para as escolhas, né, e para a vida futura desde muito cedo, né? A questão do hábito de estudo é fundamental, né? Eu falo que tem coisas que na minha época já existiam e que hoje continuam existindo. Por exemplo, para casa, né? A pessoa fazer o para casa, ter hábito de estudo, ter disciplina, né? Essas coisas, né, que parecem que estão dissociadas do momento da escolha profissional, de jeito nenhum. Né? Porque essas coisas, elas no exercício profissional, elas caminham junto. Né? Então, assim, uma boa preparação, uma boa fundamentação pedagógica que o aluno tenha. Né? Então, o aluno estar numa boa escola, ter um bom ambiente em casa de estudo, a participação da família assim, é fundamental, né? Dando condição ao jovem de estudar, orientando as escolhas, porque hoje em dia as demandas para o jovem são muito grandes. Né? Eu vi a menina falando ali, abrir mão das festas, né? Eles querem festa, eles querem curtir, né? O mundo está aí. Né? Então, que a família e a escola elas possam ajudar esse jovem a orientar nessa escolha, né? Porque o mundo hoje puxa para muita coisa que dissocia o jovem do foco. Muito fácil. Né? Então, o papel da escola é fundamental, o papel da família é fundamental, o papel da igreja, né? Para que o jovem consiga colocar as suas escolhas diante de Deus também. Nós temos a participação de alguns internautas aqui, da Thalita Souzili, eu acho que é isso mesmo, né? @Tatassi. Ela diz assim, lindo que Deus nos trouxe hoje, acredito que o tema aqui do programa. E ela diz, também existe a questão financeira para investir nos estudos. Acabamos escolher fazer um curso particular, mais em conta. Olha para você ver o problema aqui. Eu mesma queria fazer enfermagem, mas não tive condições de continuar a pagar. Por isso, irei fazer letras. E aí, o que a gente pode falar aqui para a Thalita aqui, numa situação dessa? Aí sobre satisfação, essa questão financeira, porque isso é uma mudança de rota muito forte, que nem sempre dependeu do gosto dela. E aí? E hoje você está falando do Enem, né? O Enem ele dá possibilidades, tem o ProUni, né? Que o aluno ele pode se inserir nas universidades, até universidades particulares, sendo subsidiadas. O ProUni aí, ele tem bolsas parciais e integrais também, né? Integrais. Pode oferecer isso também. Então, muitas vezes, a pessoa ela abre mão de um sonho em função até de uma dificuldade situacional, né? Mas
a gente precisa perseguir os nossos sonhos. Né? E a gente precisa ensinar essa meninada, porque abre-se, ser valente, abre-se mão do sonho. Não estou colocando isso aqui, no caso dela específico, aí, uma situação, né? Mas, de uma maneira geral, abre-se mão do sonho. O curso é muito concorrido, eu vou escolher o curso mais fácil, eu não vou dar conta de uma universidade federal, eu entro em qualquer universidade particular. Então, assim, abre-se muito mão do sonho. O que a gente poderia orientá-la nesse sentido? Vamos dizer que a gente está tão pertinho dela. E aí, Thalita, não, espera mais um pouquinho, há tempos e tempos na nossa vida. Como tratar com isso? Talvez eu sugeriria a Thalita desenvolver um plano de vida. Um plano onde ela colocasse, eu estou aqui e eu quero chegar lá. A partir do momento que ela tem um objetivo definido, sabe para onde ela vai, ela pensar em todos os obstáculos, em todas as possibilidades. Ela quer fazer enfermagem, buscar no mercado todas as possibilidades de enfermagem e pensar em todos os problemas que ela vai ter para alcançar esse objetivo. E aí parar em cada um dos problemas e pensar qual é a solução que ela pode dar para aquele problema. E escrever isso numa folha de papel bem grande, fazer um plano de vida. Porque dessa forma ela vai começar a mandar mensagens inconscientes para o cérebro dela e de repente... Deixa eu parar nisso aqui. Peraí, sonho, né? Deixa eu fazer uma aqui. Escrever num papel bem grande e colocar lá. Isso é bíblico. O profeta Joel, né? Ele ensina, porque a gente, para escrever as coisas, numa passa para que até quem passa correndo possa ler. Exatamente. Ou seja, ele está falando até de uma ideia de um outdoor no universo cristão, né? Nós aqui, uma TV confessional, nós temos essa ideologia aí que a gente pensa que Deus pode também. Agora, uma pessoa também pode determinar isso para ela, com esse foco, esse objetivo. O que ele disse, o planejamento, né? O planejamento de vida, né, Tiago? Não se faz isso hoje, faz comumente. Isso não é ensinado, não é? Tinha só a matéria de escola, né? Exatamente. Projeto de vida, né? É difícil de fazer isso, né? É difícil o jovem hoje ele ter um tempo diante de tantas distrações na vida, dele ter esse tempo de desenvolver um trabalho tão reflexivo, porque é um trabalho de autoconhecimento e para isso você precisa de silêncio, de voltar para dentro de si, de se afastar das distrações do hoje isso é muito difícil. É que a questão de há tempos e tempos, né? Exatamente. De repente não é chegar e sair do segundo grau, do ensino médio, já está aí direto. Isso aí estou revelando um pouquinho. De repente um curso técnico na área, né? De repente um curso técnico na área, a princípio, né? Porque aí através do curso técnico ela vai se inserir no mercado de trabalho e ter condição. Vai conhecer ali, porque igual como você disse, né? Aquela questão. O cidadão já pensa, enfermagem, medicina, engenharia. Engenharia hoje está bombando geral. Então os caras estão ganhando dinheiro demais da conta. Exatamente. Mas já deu uma parada. Depois da Copa vai diminuir bastante. Está lá. E ainda é uma previsão, aquilo que o Alexandre falou, né, Bruno? Júnior, só uma perguntinha aqui, assim, que às vezes a gente vê. Aqueles artifícios, por exemplo, o cidadão ali, mesmo não tendo concluído o ensino médio, ele vai lá, por exemplo, está no segundo ano, vai lá e presta um vestibular para sentir, para ver o clima. Isso é válido? Até onde é válido isso aí? Com certeza. Né? Eu falo que a experiência anterior ela vai dando mais confiança. Né? Então, experimentar, fazer vestibulares, os simulados que acontecem na escola. Por exemplo, lá no Colégio Batista, nós trabalhamos na terceira série, a cada etapa, são 3 etapas, com 2 simulados do Enem. Né? Então, os meninos eles têm experiência de um tempo grande de provas, de número de questões, até fisicamente, né? De como que ele vai se preparar. Então, eu acho que esses simulados eles são fundamentais. E essa preparação ali no pré-vestibular, não do cursinho, né? Mas esse pré... Pré-vestibular é a escola básica toda, né? Isso, a escola básica. Mas esse pré ali, as portas, o cidadão está lá batendo as portas ali. Como que é isso assim? O cara tem que enfiar a cara mesmo nos estudos 24 horas ou ele tem que se permitir também alguma coisa? Não, peraí, eu tenho que namorar, tem meu espaço para namorar. Olha, eu tenho que sair para os meus amigos, tenho que jogar aquela bolinha com a turma. Olha, eu vou sair com as amigas, vou para o
para o shopping? Como lidar com isso? Eu costumo dizer o seguinte, a falta é um problema, o excesso é um problema. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter a postura de equilíbrio. Né? Então, o estudo é muito importante, o lazer é muito importante, o sono é fundamental. Então, os jovens, às vezes, ficam até 2 horas da manhã no computador, lá esquecendo na China, teve um negócio aí na China aí que eles estavam, assim, colocando até o soro, assim, para injetar ali enquanto eles estavam trabalhando. É por aí? Não é por aí de jeito nenhum. Né? Porque eu acho essas coisas, essas curiosidades, né, pitorescas. Mas... O sono, além de restaurador, né, para um dia de trabalho, de luta, ele é importantíssimo para a aprendizagem, porque é o momento que você está sistematizando as aprendizagens aí do dia. Né? Até porque se ficar ali muito, chega no final não absorve nada. Isso. Aí vai ser aquela esponja, né? Entra, mas na hora que sai, perdeu muita coisa ali para trás. Então, eu acho que tem que ter tempo para tudo, bem organizado. Né? Então, lá na escola, a gente desenvolve com os alunos planos de estudo. Né? Todos os alunos que procuram, nós temos oportunidade de trabalhar, porque nesse plano de estudo você conjuga as demandas. Tem aluno que faz inglês, tem aluno que faz academia, que joga bolinha, né? Que tem a namorada. Então, eu acho que a gente conjugar esse tempo, a vida do aluno, a uma situação real de estudo. Porque não dá para negar que para você passar no vestibular, você precisa estudar. Você precisa trabalhar. Esse é um princípio. O normal. Né? Esse é um esforço que o aluno precisa fazer. Na 3ª série ele é mais concentrado, sim, porque você falou o pré. Né? Tá ali. Então, naquele momento, às vezes, a pessoa precisa abrir mão de algumas coisas para ela conquistar o sonho. Legal. Aí, pessoal de casa, tá vendo que bacana? Só aqui você encontra dicas assim, nesse nível de qualidade. Bate-Papo é o seu programa de todas as manhãs. Júnia Marcossi, muitíssimo obrigado. Júnia, consideração final aí para essa turminha que está nos assistindo, pai, mãe. Eu queria cumprimentar os vestibulandos, né? Lá no Colégio Batista nós temos o Dia V, que é o dia do vestibulando, que acontece, nós tivemos o primeiro agora no mês de maio, acontece agora mensalmente. Então, eu gostaria de cumprimentá-los e dizer para que eles não desistam do sonho, que eles validem o processo de aprendizagem da escola básica, porque é esse processo que vai dar oportunidade a eles de alçar os voos e conquistar os sonhos, e que eles trabalhem. Joia. Obrigado. Pessoal de casa, eu quero agradecer aqui a participação de todos que nos enviaram seus tweets aqui. Vejam bem, a Thalita, ela já respondeu aqui o nosso e-mail e ela disse, olha, obrigada pelo ensino, planejamento é a melhor escolha. Então, olha, você vê, já fizemos diferença para muitos que estão aí. Um versículo bíblico que eu quero deixar para você. Provérbios capítulo 22, verso 29, diz assim, vês um homem perito naquilo que faz, perante reis será posto e não entre a plebe. Ou seja, esmere-se, como aqui você aprendeu, se esforce, planeje, trabalhe, seja excelente, seja um perito naquilo que você vai fazer. Eu tenho certeza que a satisfação, a realização virá para a sua vida. Ok? Queridos, agradecemos a vocês.